Vamos agora aprender a envernizar a nossa peça e fazer o acabamento dela. Mas antes de envernizar, vocês podem ver aqui na frase dos corações, eu risquei a lápis fechando o coração central. Eu olhei bem para a nossa peça e eu acho que vai ficar mais interessante se a gente pintar esse coração, fechando ele, separando as frases. Então, a gente vai estar fazendo essa pintura antes de envernizar. Então, vamos lá. Vamos pegar a água, o nosso guardanapo de papel, que a gente usa para secar o pincel, que a gente vai fazer essa parte chanfrado com o mesmo marrom que a gente chanfrou à volta do coração. Então, vamos fazer esse sombreado com o pincel chanfrado. Então, aqui a tinta na tampinha, pincel na água, hidrata bem o pincel. E nós vamos fazer esse sombreado pelo lado de fora do coração. Aqui pelo lado de cá e aqui pelo lado de cá. Então, vamos fazer isso rapidinho, a gente faz. Pegamos a tinta e vamos fazer esse sombreado fechando o coração. Vocês estão vendo que eu fiz um sombreado bem largo. Ele vai ficar mais bonito. Eu achei que ficou um pouco sem acabamento essa peça. Aí decidi fazer esse detalhe. Agora vamos virar a peça para fazer o outro lado. Molhando o pincel, tirando o excesso e pegando a tinta. Aqui, quando borra bastante assim, o branco borra muito. A gente limpa o pincel e tira o excesso. Limpa a volta onde sujou. Agora sim, ficou bem mais bonito. Quer ver como ficou? Deixa eu fechar minha tinta para não secar. Vejam só como ficou bem mais bonito. Então, vamos secar. Tirar o meu pincel da água. E vamos fazer aquele sombreado com a sombra de maquiagem. Opa, meu pincel caiu no chão.
eu fiz com essa tonalidade aqui, o vovô e a vovó. Então, vamos fazer aqui também, para poder escurecer um pouquinho mais, dar mais profundidade a essa peça. Deste lado e do outro lado. Isto. Olha que legal. Ficou bem profundo, tá vendo? A impressão que dá é que o coração do centro tá pra cima. E aqui, nesse coração do centro, nós vamos fazer mais 2 costurinhas fechando ele aqui. Então, com a tinta preta, e o pinta-bolinha, aqui já tem uma bolinha que a gente pode estar aproveitando. Então, aqui a gente vai colocar só mais... Não, essa bolinha que eu coloquei tá grande, vamos apagar. Eu não me lembro o tamanho da bolinha que nós fizemos. Eu coloquei aqui a 5, mas ficou grande. Acho que eu fiz com a 3 ou a 4. Tá vendo como é bom pintar no MDF? Se a gente erra, a gente consegue apagar. Pronto, apaguei. Vamos pegar o pinta-bolinha número 4 e fazer uma bolinha aqui. E esta é a número 4. Agora aqui tem uma bolinha também que podemos aproveitar. Então, vamos fazer somente mais uma também. Outra aqui. E com a mesma tinta preta e o pincel 0. Deixa eu procurar o meu pincel aqui. Tá uma bagunça de pincel na minha mesa. Achei o meu pincel. Opa, o pincel caiu no chão novamente. Vamos secar essa bolinha que a gente fez. Aqui eu tô analisando, a gente fez a costura com a tinta marrom. Então, deixa eu pegar minha tinta marrom para tá finalizando essa peça. Pega a tinta e faz uma costurinha aqui. Faz outra aqui. Fechando esse coração. Vamos secar novamente pra gente começar a envernizar a peça.
Vamos tirar essa água. Vejam como ficou. Bem, aqui então eu quero mostrar para vocês no fundo, aonde vai pendurar a peça. Eu uso fazer esse trabalho com rabo de rato, porque eu tenho grampo Rocama, que é aquele grampo próprio para grampear madeira. O pessoal usa muito para fazer sofá. Então sempre eu faço esse trabalho grampeando esse rabinho de rato para poder tá pendurando a peça. Mas vocês provavelmente não vão ter o grampo Rocama. Se tiver, vocês podem estar fazendo dessa forma. Vocês podem estar utilizando aquele ganchinho para pendurar quadro no formato de triângulo. Aí vocês compram um ganchinho, coloca aqui, parafusa, dá certo também. Para envernizar, aqui nossa peça. Como eu já falei, eu gosto muito de trabalhar com os produtos da Gato Preto. Então, novamente, eu tô aqui com o verniz da Gato Preto. Ele é um verniz fácil de trabalhar, porque ele desliza com facilidade. Os verniz que eu já usei foram o da Gato Preto e o da Acrylex. Novamente, eu não recomendo o verniz geral da Acrylex. Ele é um verniz duro, então quando você vai passar o pincel, ele estica muito, assim, ele forma aqueles veios compridos, assim, e ele é grosso, é difícil de passar. Mas se na sua cidade não tiver outra marca, infelizmente vocês vão ter que usar o da Acrylex. O verniz geral da Gato Preto, ele desliza com facilidade. E eu gosto de usar uma tampinha de maionese para a gente estar colocando esse verniz na tampinha, porque fica mais fácil de trabalhar. Deixa eu soprar o meu verniz, porque a tampinha tá difícil de abrir. Pronto, a gente esquenta, ele abre facinho. Quando o seu verniz esgarrar, é só você esquentar ele que ele abre facinho. Então, a gente colocamos aqui o verniz na tampinha de maionese. O pincel que nós usamos para pintar, para passar o verniz, a gente tem que deixar somente para o verniz, porque esse pincel, com o tempo, ele vai ficando com a cerda dura, porque o verniz vai colando a cerda e ele vai ficando um pouco endurecido. Então, não é bom você colocar o pincel que você usa para pintura para envernizar. Então, esse pincel meu, ele já tá bem surradinho, que eu uso somente pro verniz mesmo. Então, vamos colocar o pincel no verniz. Para envernizar é fácil. Passar na peça, puxando para fora também, como a gente fez com a tinta, para não acumular verniz aqui em volta da peça. Então, vamos passar sempre para fora, usando bastante verniz, para a peça ficar bem brilhosinha. Tem pessoas que gostam de usar, em vez do verniz, cera, porque tem pessoas que não gostam de brilho. Se você é essa pessoa que não gosta de brilho na sua peça, você pega cera incolor, cera em pasta, e passa cera incolor na peça, deixa secar e depois dá aquele brilho, como se a gente estivesse passando cera na casa mesmo. Dá aquele brilho, então ele fica com aquele brilho bem pouquinho na peça. Fica legal também para quem não gosta de brilho. Eu gosto de bastante brilho, então eu gosto de estar usando o verniz geral. Aqui passamos no vovô e na vovó. Na parte de baixo aqui, você vai estar envernizando também, fazendo os cantinhos, puxando para fora. Tem que envernizar a peça toda. Envernizar essa parte que a gente pintou de marfim, eu nem me lembro mais direito o nome da cor.
E aqui nessa parte marrom aqui também embaixo tem que ser envernizada. Então, aqui está a nossa peça pronta, toda envernizada. Tá vendo o brilho dela? Queria mostrar para vocês também que aqui nesses corações brancos eu coloquei lacinhos de fita vermelho. Então, ficou os lacinhos vermelhos no coração branco e os lacinhos brancos no coração vermelho. Então, está prontinha a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado desta aula da plaquinha de porta para casa da vovó. E eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau!